Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui nessa segunda carta de Pedro, agora no capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Pedro diz assim, versículo 1 e 2, resumidamente. Assim como entre o povo surgiram falsos profetas, entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos o seguirão em suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Trarão sobre si repentina perdição. Algumas tradições dizem destruição ao invés de perdição. Vou falar mais sobre isso. A palavra de Deus adverte sempre adverte, desde o Antigo Testamento, sobre primeiro os falsos profetas e agora, mais recentemente, os falsos mestres. E Pedro faz uma relação aqui, que se houve falsos profetas no Antigo Testamento, há falsos mestres também. Infelizmente isso acontece. Assim como o diabo levantou aqui falsos profetas, entre vós também haverá falsos doutores ou falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente ou encobertadamente heresias destruidoras. E aí aqui é um ponto assim, importante de se examinar. Os falsos profetas e os falsos mestres anunciam uma palavra desviante. Anunciam uma palavra que não é a palavra verdadeira. E que é parecida com a palavra verdadeira. A falsa profecia, ou o falso profeta, ele é parecido com o verdadeiro profeta. Assim como o falso mestre, ele trata de ser parecido com o verdadeiro mestre para arregimentar seguidores. Por isso que aqui fala heresias dissimuladas ou encobertadamente. A heresia não vai estar explicitada, não está clara muitas vezes. E aqui é onde está o maior engano, na verdade. Porque as pessoas ouvem heresias e relativizam as heresias, muitas vezes por aspectos verdadeiros que estão junto com aquela heresia. Isso acontece muitas vezes. Ah, esse cara falou isso. Não, mas ele quis dizer uma outra coisa. Não. Nós temos que ter um tal conhecimento da palavra de Deus que nos permita perceber as sutilezas do engano, as sutilezas da heresia, porque a heresia não vem com cara de heresia, muitas vezes. Ela vem parecendo uma palavra verdadeira, mas é falsa. E isso é o que mais acontece hoje em dia. Daí a necessidade de se examinar as Escrituras, de se conhecer bem a palavra de verdade, para ser vacinado contra as heresias dissimuladas. Isso que tem que entender, dissimuladas. E aqui diz que eles negarão o Senhor que os resgatou. Essas pessoas que pregam essas heresias dissimuladamente, muitas vezes enfatizando um aspecto da palavra de Deus em detrimento de um outro aspecto, geralmente é assim, essas pessoas negarão o Evangelho por sua heresia. Negarão o Senhor por sua heresia, porque toda a corrupção do Evangelho é uma negação do Senhor. João vai dizer depois que aquele que não permanece na doutrina não tem Cristo. Quem não permanece na doutrina não tem Cristo. Então, a perversão da doutrina cristã, a perversão doutrinária, nega o Senhor. Nega o Senhor. E a palavra de Deus é sempre a base. Nela que temos que nos apegar, porque as pessoas trarão sobre si repentina destruição ou repentina condenação. E aí eu vou dizer que, dependendo da tradução, vai estar destruição ou como diz aqui, repentina perdição. As palavras são sinônimas. Nós não devemos entender aqui destruição como uma forma de aniquilacionismo. Quando a palavra de Deus fala destruição, não quer dizer destruir no sentido usual da palavra, quando essa palavra é usada. Porque destruir é simplesmente acabar com alguma coisa, mas aqui, no caso, é a condenação mesmo. Mesmo quando a palavra destruição é usada, significa sempre condenação eterna, condenação ao inferno. E essa condenação será inesperada, repentina destruição. Por quê? Porque, infelizmente, aparentemente, as pessoas que pregam heresias e que acreditam em heresias não se dão conta disso. Vão ser surpreendidos pelo juízo. Acontece muito isso. Infelizmente, vai acontecer isso. E diz também que muitos seguirão, ou seja, pessoas irão atrás desses falsos mestres.
Nós lemos em Timóteo como nos últimos dias as pessoas seguirão com comichão nos ouvidos e não suportarão mais essa doutrina e vão dar ouvido a fábulas. Por quê? Porque vão ter aquele prurido de escutar novidades. A doutrina pura e simples da Escritura não vai satisfazer mais. E as pessoas vão se encher de tudo quanto é lixo doutrinário. E muitas vezes vão fazer isso por vontade própria, ou seja, vão ouvir pessoas que falem para elas aquilo que elas querem ouvir. E aí nós temos que ler outros textos da Escritura, principalmente lá na carta de Paulo a Timóteo, onde se diz que isso é um quadro da grande apostasia, ou dos desvios nos últimos tempos. Porque a palavra de Paulo sobre a grande apostasia que viria, ela tem dentro de si um composto de desvios do Evangelho e de distorção do Evangelho. Não apenas desvio no sentido assim de se largar, porque Jesus também disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Jesus falou isso, que o amor de muitos iria esfriar nos últimos tempos. E quando Paulo fala que viria uma grande apostasia, essa grande apostasia tem dentro de seu interior desvios, pessoas que saem e distorções do Evangelho, por meio de várias heresias que iam aparecer, de pastores gurus, de pastores coach, de pastores que falam o que as pessoas querem ouvir, massageadores de ego, ao invés de pregadores da palavra. E Pedro diz que por causa deles o caminho da verdade será infamado, ou será blasfemado. Por quê? Porque muitas vezes causam escândalos e as pessoas que pregam coisas convenientes são muitas vezes pessoas que se enriquecem ilicitamente. Pedro vai falar logo em seguida sobre esse aspecto. E causam escândalos no mundo. São pessoas que claramente não são do Evangelho, são pessoas que estão se servindo do Evangelho e causam escândalos. E aí o caminho da verdade fica infamado, porque aos olhos do mundo, as pessoas que pregam o Evangelho são um bando de picareta aproveitador, apenas isso. E fica deturpado o Evangelho para as pessoas. Quando Davi pecou naquele episódio de Batseba, Natan disse, veio da parte de Deus e falou para ele, deste ocasião para que os inimigos do Senhor blasfemem. Isso Natan disse para Davi no episódio do adultério de Davi. Deste ocasião para que os inimigos do Senhor blasfemem. E pessoas que se desviam do Evangelho, pregam heresias, ou aceitam e vão atrás das pessoas, os pastores fazem isso, e as pessoas que vão atrás disso, blasfemam o bom nome que entre nós foi invocado. Infelizmente é isso. Isso vem tanto quanto provação para os fiéis, quanto por reprovação daqueles que não querem o Evangelho, querem ouvir. Depois, continuando no versículo 3 a 6, resumidamente, diz assim, também por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais a sentença está lavrada e a sua perdição não dormita. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram antes os entregou aos abismos das trevas, reservando-o para o juízo, e não poupou o mundo antigo, antes preservou Noé, pregador de justiça, e reduzindo as cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O trecho está no meio aqui do trecho, vai ter uma conclusão, mas esse trecho do meio que se segue o texto que acabamos de ler e vai ter uma conclusão logo em seguida, continua no mesmo raciocínio, dizendo que as pessoas, por avareza, fazem comércio de voz, fazem mercadoria da palavra de Deus, mercadejam a palavra de Deus com palavras fingidas. E aqui está a raiz mais profunda do engano, porque as pessoas que pregam um evangelho acomodado, pastores coach, pastores mercenários, pastores gurus, pastores liberais, que falam e pregam o que as pessoas querem ouvir, falam palavras fingidas que não se conformam com a palavra de Deus. Não se conformam com a palavra de Deus. E a palavra fingida é justamente o aspecto mais profundo do engano. Porque as pessoas estão fazendo comércio, estão tendo vantagem muitas vezes em relação a essa pregação, com palavras que eles mesmos não acreditam nela, que eles mesmos não a vivem muitas vezes. Apenas por avareza, apenas por lucro. E aí nós vamos ver mais para frente o que Pedro vai falar sobre isso. Ele vai desenvolver mais essa ideia para frente. A perdição não dormita. Por que a perdição não dormita? A condenação não dorme. Por quê? Porque a condenação é segura para pessoas que fazem isso.
esses pastores gurus, esses pastores mercenários, esses pastores coach, esses pastores que pregam o que as pessoas querem ouvir ou distorcem a palavra de Deus de alguma maneira, hereges, essas pessoas serão condenadas. A condenação está esperando por ele no final de tudo. A condenação eterna é o juízo que virá sobre essas distorções do evangelho. Porque se diz assim, se Deus não poupou os anjos que se rebelaram, e nem o mundo antigo, nem o Sodoma e Gomorra, tão poucas pessoas serão poupadas do juízo. E aqui é o exemplo, no caso da rebelião dos anjos, aquela rebelião original, se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes os entregou aos abismos de trevas, esses anjos que pecaram, participaram da rebelião de Lúcifer, são demônios agora, que atuam no meio da humanidade, levando a humanidade contra Deus, levantando contra Deus. Esses anjos não foram poupados. Nós não entendemos exatamente aqui esse aspecto, é um aspecto aqui misterioso aqui, porque fala que eles foram lançados em abismos de trevas. Nós lemos, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, né, quando Jesus estava expulsando o demônio do Gadareno, o homem Gadareno, que tinha uma legião de demônios nele, e quando Jesus estava expulsando, o demônio pediu para eles não o lançarem de volta para o abismo. Os anjos, os demônios, no caso, pedem para que eles não sejam lançados de volta para o abismo. E Apocalipse também fala que a besta emerge do abismo, fala do abismo sendo aberto e saindo aquela legião de demônios, que são os anjos caídos. Anjos caídos, demônios e espíritos impuros são tudo a mesma coisa, são nomes diferentes para o mesmo tipo de ser, né, de criatura, que são aqueles anjos que eram de Deus, mas se rebelaram contra Deus. Eles estão em abismos de trevas, estão presos em abismos de trevas. O que seria isso? Aparentemente é mais assim uma coisa misteriosa, porque aparentemente existem regiões infernais, assim como a palavra de Deus fala de regiões celestiais, parece haver também regiões infernais, mas é um grande mistério isso, porque, como já disse anteriormente, a palavra de Deus não descreve com precisão tudo isso, ou não há muita revelação nas Escrituras sobre isso, nem sobre as regiões celestiais e nem sobre essas regiões infernais. Esses anjos estão presos ali, ou estão ali em grande aflição ali, atuam no mundo, mas alguns estão presos. Mas a palavra de Deus realmente não fala muita coisa sobre isso. Existem algumas coisas em livros apócrifos sobre isso, principalmente de Enoque, mas é muito assim, muito estranho. E no livro canônico, na palavra de Deus, naquilo que temos de revelado, não temos muita coisa sobre isso. E aqui também fala que na segunda vinda de Cristo estão reservados para os dias, ou seja, na segunda vinda de Cristo é que esses anjos serão finalmente condenados para a eternidade. Se agora estão de alguma maneira presos, mas ainda têm a liberdade de sair e agir, nós não entendemos como isso acontece, está apenas escrito isso. Se tem essas indas e vindas aqui, ao ponto de eles pedir para Jesus para eles não serem mandados de volta para lá, para o abismo, se existe isso, e aqui a Escritura realmente não nos dá detalhes, o fato é que nessa passagem diz que esses anjos estão sendo reservados para o dia do juízo, para o grande juízo que vai haver. Porque a segunda vinda de Cristo trará juízo sobre homens e anjos, e será o fim de toda a contenda que se iniciou no céu com a rebelião de Lúcifer, veio para a terra com a queda de nossos pais pela serpente, continua agora na batalha espiritual que temos como igreja, calcando aos pés serpentes e escorpiões, expulsando demônios, entregando o evangelho, continua agora, e se resolverá apenas na segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo será o fim de toda a contenda. E aqui eu lembro da passagem de Paulo lá em 1 Coríntios 6,3, onde ele diz que julgaremos até os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Por que julgaremos até os anjos? Porque, de certa forma, os filhos de Deus são um elemento afiançador do juízo para todos aqueles que não obedecem ao Evangelho ou que se desviaram da vontade de Deus. Porque o nosso testemunho como filho de Deus é testemunho que é dado na terra, mas repercute até os céus. Porque os próprios anjos serão condenados na base daquilo que é a justiça do justo. Tanto os ímpios desse mundo quanto os anjos rebeldes serão condenados na base da justiça do justo, ou tendo os justos como pessoas de exemplo ou de contraprova naquilo que eles deveriam ser e não foram, tanto anjos quanto homens.
Depois diz assim, que se Deus também não poupou o mundo antigo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, Noé, pregador da justiça. Eu me lembro uma vez que um irmão estava pregando, Joãozinho de Souza, estava pregando e disse, o irmão disse que Noé pregava o evangelho. Eu não vi parte nenhuma na Bíblia escrito que Noé pregava o evangelho. Um irmão uma vez falou isso, que não conhecia uma passagem que dizia que Noé pregava o evangelho. Aqui fala que Noé era pregoeiro da justiça. Ele pregava assim, as pessoas não aceitavam, mas ele pregava assim, porque todo aquele que é filho de Deus prega a justiça. Se não prega falando, prega exemplificando de qualquer maneira. O fato é que, pela construção da arca e por essa pregação da justiça, Noé condenou o mundo antigo, como diz lá em Hebreus 11. Ele foi o elemento afiançador da condenação de toda aquela geração, porque é isso que o justo é perante o Senhor. As testemunhas, tanto daquilo que é anúncio, quanto daquilo que virá como condenação para os rebeldes. O justo sempre será e é o fiel da balança, como se diz. É nesse sentido que julgaremos até os anjos. Nesse sentido. Somos o fiel da balança, por assim dizer. E Noé condenou o mundo antigo, porque ele pregou a justiça e pela arca ele foi liberto daquele mundo. Aquele mundo foi condenado. E Noé foi um elemento, de certa forma, um elemento de prova, de certa forma, contra aquela geração. Depois também Pedro menciona Sodoma e Gomorra, que foram reduzidas a cinza por aqueles homens abomináveis, vou falar depois. Então, por que isso? Porque toda impiedade será julgada por Deus, nos céus ou na terra, sejam quais forem as coisas que se apresentaram como impiedade. Porque se a rebelião dos anjos começou no céu e veio para a terra, se houve esse ato de impiedade nos céus e que agora se estende para a terra, o fato é que o juízo final, a segunda vinda de Cristo, trará juízo para todas essas coisas. E quando Pedro menciona esses anjos em prisão, esses anjos presos em regiões infernais aqui nessa passagem, e fala do mundo antigo condenado, tendo apenas Noé como pessoa salva, ele e mais a família dele, e também se menciona Sodoma e Gomorra, é que essas passagens exemplificam juízos parciais de Deus que serão completos na segunda vinda de Cristo. São juízos parciais, que são exemplos ou moldes para que entendamos aquilo que se manifestará com plenitude e em larga escala na segunda vinda de Cristo, de forma final e definitiva. Depois diz assim, continuando, no mesmo raciocínio, ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Uma coisa estranha aqui até. Ló e a sua situação. E aí continua, né, no mesmo raciocínio, é até difícil de como é que eu vou dizer, de separar os versículos, porque é uma ideia só, na verdade. Eu estou separando aqui para não ficar muito longo, mas é uma ideia só. Todos os versículos estão desenvolvendo uma mesma ideia, está indo no mesmo raciocínio. E aí ele menciona Ló, que estava enfadado, justo Ló, enfadado pela vida dissoluta dos abomináveis. Não é que Ló exatamente era uma pessoa perfeita, porque se nós vemos a trajetória pela qual Ló foi se meter nessa confusão, nessa encrenca que ele se meteu, nós vemos que o princípio aqui foi quando ele fez aquela escolha, quando Abraão, quando eles eram muito ricos, e Abraão falou para ele, olha, vá, escolha a tua terra aí, para onde você for, eu vou para o outro lado. E Ló olhou para as campinas de Sodoma, aquela graminha verdinha lá, e foi para lá. Não viu Sodoma e Gomorra por trás da grama, só viu apenas que era um bom lugar para ir, foi para lá, para Sodoma e Gomorra, e entrou nessa situação que ele entrou depois. Quem já leu lá no Antigo Testamento sabe de toda a história aí, como foi assim, uma coisa complicada depois. Mas, apesar de tudo, Ló era justo, apesar de seus erros, apesar de suas fraquezas. Porque se ele foi para Sodoma, ele foi numa situação assim de uma certa ambição pessoal também. Mas o fato é que ele era justo, apesar de tudo, apesar de suas fraquezas. E ali ele teve que suportar os homens abomináveis. Por que homens abomináveis?
Porque a narrativa diz que quando os anjos, lá no Antigo Testamento, quando os anjos foram tirar o Ló de lá, os homens queriam violentar os anjos. Acharam que aquele que era um homem, porque os anjos aparecem sempre em forma antropomórfica, aparecem sempre na forma humana. Os anjos, quando visitam alguém, visitam sempre na forma humana, obviamente que não vai aparecer como anjo mesmo, não teria nem como entendermos um anjo pleno. Então, eles aparecendo em forma humana e sendo vistos naquela forma humana, acharam que eram pessoas. E os anjos queriam abusar dos anjos. Os homens de Sodoma queriam abusar dos anjos, achando que eram homens. Traz para fora aí, carne nova no pedaço. Então, eram homens abomináveis, homens nojentos, homossexuais e pederastas. Povo nojento, realmente, homens abomináveis. Tanto por seu pecado, quanto pelo modo antinatural do seu pecado. Por isso que é chamado aqui de homens abomináveis. Né? E Ló estava ali aguentando toda aquela. Imagina como é que era a vida ali em Sodoma durante todo esse tempo. Então, não passou ali um sufoco ali, realmente. E aqui a passagem diz que há uma ação contínua de Deus no sentido de preservar o justo e proteger o justo, enquanto que os maus são reservados para juízo e já estão sob punição. Vai haver o juízo final, sim, mas já estão sendo punidos agora. Porque a palavra de Deus diz que não há paz para os incrédulos, não há paz para o ímpio. E isso acontece também nas esferas espirituais com relação a anjos rebeldes, que atuam no mundo, mas estão em tormento também. Estão em tormento paralelamente com isso. E alguns são retidos até em prisões infernais, como falamos agora há pouco. Então, Deus é justo para isso, para preservar o justo, para guardar o justo, ainda que sob prova, ainda que sob tentação, como foi no caso de Ló aqui, mas o justo ele é guardado e preservado, enquanto que os justos estão sendo reservados para juízo, enquanto colhem o fruto amargo do seu pecado, porque o dia do juízo será o dia do acerto de contas finais. Aqui está escrito o dia do juízo, sobre castigo para o dia do juízo. Aí, como já disse antes, todos serão julgados. Todos os perversos e todos os dissimulados serão julgados. Todos os dissimulados. Porque havia grupos de pessoas também que se presenteavam na igreja, que se passavam por crentes também, mas não tinham vida com Deus. Aqui é mencionado pessoas que se regalavam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Pessoas assim que não eram do evangelho, mas estavam no meio da igreja de alguma maneira. O juízo final, ou o grande dia do juízo, fará a separação final entre rebeldes, pessoas abomináveis, pessoas que vivem no pecado, anjos caídos, e o joio e o trigo. Porque a própria carta de Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. A casa de Deus vai ser justamente o modo pelo qual o joio vai ser separado do trigo. Nesse dia também vai acontecer isso. O juízo do grande dia fará a separação das pessoas que parecem crentes, mas não são. Estão no meio da igreja, se beneficiam muitas vezes de coisas da igreja, mas não têm vida com Deus. O juízo do grande dia fará a separação final entre todas essas coisas. Só o elemento verdadeiro e justo entrará nos novos céus e na nova terra. O resto serão condenados no lago de fogo e enxofre. Versículo 15 a 22, já terminando. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Esse finalzinho da carta fala justamente de pessoas desviadas, pessoas que foram regeneradas, conheceram o Evangelho, nasceram de novo, mas mesmo assim voltaram-se e se tornaram muitas vezes inimigos do Evangelho. E aqui as várias pessoas dessa categoria, filósofos, aí Karl Marx, Nietzsche e outros, que se tornaram opositores do Evangelho. Um dia desse tive um diálogo, não tive uma discussão porque não continuei. Mas no Facebook eu dei uma trombada com uma pessoa também que dizia que tinha sido crente, que Deus não era nada disso, que a Bíblia é um monte de fantasia, e tinha sido crente por 50 anos, mas nunca viu nada de bom. Meu Deus do céu! Uma pessoa que dizia que era crente por 50 anos e que agora estava atacando o Evangelho de tudo quanto é jeito. Pessoas assim, acontece. Os desvios doutrinários que foi falado anteriormente,
Os falsos mestres, muitas vezes foram bons mestres a princípio, se tornaram falsos mestres em um processo de desvio. Não nasceram de novo? Nasceram de novo. Se converteram? Se converteram. Não é, o calvinismo aqui não tem nada a ver com isso aqui. As pessoas abandonaram realmente. E o juízo virá sobre os apóstolos, virá sobre aqueles que eram do evangelho e agora são inimigos do evangelho, tanto por seu desvio, quanto pelo modo como falam mal do evangelho, como testemunho mal. E aqui, no caso de pessoas que pregam o evangelho distorcido, os falsos mestres, eles se desviaram pelo caminho de Balaão, como diz aqui, porque amaram o prêmio da injustiça. Aqui, especificamente, fala do ministério mercenário, de pessoas que fazem comércio do evangelho. Os mercadores da palavra de Deus. São as pessoas que se desviaram pelo caminho de Balaão, que também ele amou o prêmio da injustiça. E se torna aqui o protótipo do ministério desviante, do ministério mercenário, do ministério que prega o que as pessoas querem ouvir por ganho, muitas vezes, por conforto e por ganho. Ministério mercenário e mentiroso e desviante. Aqui é explicitamente nomeado como o caminho de Balaão. E aqui nós temos que entender que são pessoas que conheceram o evangelho, pessoas regeneradas que se desviaram. É por isso que a passagem mesmo diz depois, não mencionei aqui, mas logo em seguida diz, era melhor nunca terem conhecido o caminho da verdade do que uma vez terem conhecido se desviarem. Era melhor nunca terem conhecido. Porque a condenação é até maior. Eles se regeneraram, se renovaram e voltaram para a sujeira, que nem o porco lavado que volta para a lama, né? Vai dizer depois em seguida. Eu não mencionei aqui para não ficar muito longa a passagem, mas é como a porca lavada que volta se revolvendo no lamaçal, ou o cão que volta para o vômito. É assim que Pedro descreve, porque uma pessoa que foi lavada e regenerada pelo sangue de Cristo, se volta de novo para o pecado, é como um porco que é lavado e volta para o meio da lama. Infelizmente é assim que é colocado. O fato é que a palavra de Deus tem contínuas advertências sobre nós, para que vigiemos, para que sejamos sóbrios, para que corramos a corrida até o fim, para que ninguém nos tome a coroa. Há N advertência na palavra de Deus sobre isso. Se existe uma coisa que a palavra de Deus não fala de maneira nenhuma, é que está tudo predestinado, não nascido não desvia, está tudo certo. Isso a palavra de Deus não fala em lugar nenhum. Pelo contrário, as advertências são pontuais, porque coisas desse tipo podem acontecer. Pessoas que são bons pastores se tornam falsos mestres, pessoas que pregam o evangelho e depois começam a se enriquecer com o evangelho, pessoas que se desviam, se tornam inimigas do evangelho, se tornam como porcos lavados que voltam para o meio da lama. De maneira geral, todas essas coisas acontecem. Aqui o que diferencia aqui são níveis, porque os anjos se desviaram de sua estatura espiritual, os anjos se tornaram demônios, e os homens, de diversas maneiras, se desviam também do evangelho, produzindo, no caso, falsos profetas, ou simplesmente pessoas que se desviam, que são como cães que voltam ao próprio vômito. O fato é que, tendo sido dada todas as condições para uma vida de piedade, isso acarreta uma grave responsabilidade sobre nós, uma grave responsabilidade envolvida. E nós temos que ser vigiantes e perseverantes para que nenhuma dessas advertências gravíssimas que aparecem nessa carta venha sobre nós. Perseveremos, então, e lançamos de mão de todos os recursos que o Senhor nos tem dado, para que possamos, assim, estar firmes diante do Senhor e não cairmos em nenhuma dessas condenações que aparecem nesse capítulo. Amém? Deus abençoe os irmãos.